Mateus capítulo 7, os versículos 24 até o 27. O tema do nosso ano de 2023 é alicerces inabaláveis. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios. Perceba o que vem contra essa casa. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Perceba que as mesmas coisas acontecem. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Jesus está concluindo o sermão do monte, e Jesus conclui com a seguinte afirmação: e todo aquele que ouve, diga, aquele que ouve, olhe para quem está ao seu lado e pergunte: você está ouvindo as palavras de Jesus? Tudo no reino de Deus depende de ouvirmos ou não a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Jesus, ele deu uma advertência muito séria àqueles que ouviam os seus sermões, dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É possível você ouvir uma pregação a respeito do que Jesus disse, a respeito do que Jesus fez, a respeito do que Jesus pode fazer pela sua vida, e assim, ainda assim, você não dá crédito nenhum para as palavras de Jesus. Tudo no reino de Deus depende de ouvirmos ou não a palavra de Deus. As coisas não mudam quando nós falamos com Deus. As coisas só mudam quando Deus fala conosco. É por isso que hoje você precisa ouvir a voz de Deus no seu coração. É por isso que hoje, mais do que uma exposição minha, mais do que uma pregação minha, mais do que um esmoço que eu organizei na minha casa, você precisa ouvir uma voz aí dentro de você, porque essa voz é a voz do próprio Deus, e essa voz pode transformar a sua vida. Está aqui comigo aqui? É essa voz que libera fé no nosso coração, e essa fé que pode operar milagres. Aí Jesus vai fazer um contraste aqui. Alguém que ouve e pratica é como o homem que construiu a casa sobre a rocha. Alguém que ouve e não pratica é como o homem que construiu a sua casa sobre a areia. Quando esse tema foi liberado pelos nossos líderes, alicerces inabaláveis, eu até falei para minha esposa, eu falei: meu irmão, ao longo de alguns anos que nós estamos aqui, esse foi o tema assim, que mais mexeu comigo. Eu comecei a estudar sobre isso. Tem alguém aqui da área de engenharia, arquitetura, que é projetista? O Moisés é engenheiro, aqui ele vai me ajudar. O Moisés, se der uma deslizada aqui na informação sobre isso aqui, pode me corrigir se você tem essa liberdade. Mas eu fui estudar, eu fui ler sobre edificação para entender qual é a finalidade, qual a importância de um alicerce. Porque é exatamente sobre isso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando sobre dois homens que construíram, praticamente, se você olhar para o texto, eles tinham materiais parecidos, projetos e intenções idênticas, mas um decidiu construir sobre a rocha, mais caro, mais difícil, e outro decidiu construir sobre a areia, fácil, mais barato. Bom, quando você vai olhar para a parte estrutural de uma casa, de um prédio, o alicerce é a coisa mais importante em uma construção. É a coisa mais importante. Olha para mim aqui, não perca, tem uma palavra de Deus no seu coração. O alicerce, a base, é a parte mais importante de uma construção. É normal você chegar numa casa e você olhar o quê? O acabamento, a decoração, a pintura, os móveis, as paredes. É normal. Mas tem algo invisível ali que sustenta tudo isso. Existe um bom dinheiro investido para baixo. Existe um bom dinheiro que foi gasto e ninguém vai ver. Mas é exatamente isso que mantém a estrutura firme, de pé. É isso que determina
determina se aquele imóvel é de fato seguro. Olha para mim aqui, tem uma palavra de Deus no seu coração. Escute, é a base que determina o resultado. Se erra na fundação, compromete a construção. Isso aqui é importantíssimo, irmão. Como Deus falou comigo ao longo desses dias. A base determina o resultado. Se nós estamos errando na fundação, nós estamos comprometendo a nossa construção. Eu queria que você entendesse isso. Escute, tem pessoas que elas estão com medo do resultado, tem pessoas que estão em dúvidas em relação ao ano de 2023, não é por nenhuma outra coisa, é porque ela sabe que o alicerce já está comprometido. Se começa errado, escute, entende isso aqui pelo amor de Deus, se começa errado, não tem chance nenhuma de terminar certo. Já começou errado, já comprometeu a construção. Tem gente com medo do resultado, porque sabe que está construindo sobre uma base errada. Você não troca a base, não tem como alterar o resultado. Tem pessoas que querem ser bem-sucedidas em 2023, mas está construindo a sua vida em uma base que vai falhar, que vai ruir, que não vai suportar as pressões e as crises. É por isso que eu quero desafiar você hoje: construa a sua vida sobre Jesus. Ele é a rocha inabalável. Comece a construir 2023 sobre aquele que é firme e não vacila. Tem gente que está construindo 2023 baseado em uma proposta que ele recebeu, baseado em uma pessoa que pode conseguir algo para você, um emprego ou alguma coisa. Tem gente que está construindo 2023 pensando na sorte. Se um dia eu ganhar na Mega Sena, se acontecer isso comigo. Não! Estou convidando você para edificar a sua vida sobre Jesus. Ele é a rocha que não falha, Ele é a rocha inabalável, Ele é o Senhor. Aí sim você pode colocar o seu alicerce e a sua casa não cai. Escute, para mim aqui, eu não sou irresponsável não. Olha para mim aqui, eu não estou dizendo que o vento não vai soprar, eu não estou dizendo que a tempestade não vai vir, eu não estou dizendo que a chuva não vai cair sim. A grande diferença é quem vai ficar de pé no final. Tem comigo aqui? Nada termina bem se já começa errado. Por quê? Porque se já começa errado, vai terminar errado. Tem pessoas que estão com medo, tem pessoas que estão inseguras, mas elas sabem que estão começando algo da forma errada, e se começou errado, vai terminar errado. Tem pessoas que me procuram, aí elas dizem assim: pastor, ora para Deus abençoar tal coisa. É comum, Moisés, ora para Deus abençoar tal coisa. Recebo muito esse pedido: pastor, eu quero fazer tal coisa na minha vida, eu quero fazer uma viagem, eu quero começar um negócio, eu quero fazer tudo que você puder imaginar. Ore para Deus abençoar. Sabe o que Deus falou para mim? Meu filho, a maioria das decisões que os meus filhos estão tomando, eles não estão me perguntando, eles estão apenas me comunicando. Irmão, a maioria das nossas decisões, Deus não é perguntado sobre ela, Ele é apenas comunicado. Deus, já comprei as passagens, eu já comecei um relacionamento, eu já fiz, eu quero só, irmão, receba isso aqui. Deus não tem obrigação de abençoar qualquer coisa que não tem origem dele. Se não começou em Deus, não tem a bênção de Deus. Venha orar para Deus abençoar algo que você começou, que você fez, que você iniciou. Se você fez, você vai ser obrigado a sustentar. Deus não se envolve naquilo que não é gerado dele, que não vem dele. Pastor, eu já fiz, e agora? Já comecei a construir. Pastor, já levantei, estou no teto, já no telhado, acabando já a construção. Eu nem perguntei para Deus. Irmão, o Evangelho, ele não vem para reformar aquilo que nós já fizemos. O Evangelho nos dá a possibilidade de construir de novo. Somente o Evangelho de Jesus dá a oportunidade para alguém que já começou uma grande construção sobre o alicerce errado. É o Evangelho que nos possibilita começar
alicerce correto. Isso é arrependimento, irmãos. O arrependimento é uma mudança de direção. O arrependimento é uma mudança de mentalidade. É a possibilidade de começar de novo. Em 1992, não sei se vocês lembram desse fato, mas veio sobre o sul da Flórida um furacão chamado Andrew. O furacão ele devastou o sul da Flórida. Há uma história de um repórter que ele está fazendo uma tomada daquilo ali, dona Ale, está olhando os escombros, aquilo que ficou, e está um caos no sul da Flórida, e ele está indo, andando de lugar em lugar, e de repente ele olha para um lugar e vê uma casa intacta. Aí ele bateu na casa, chamou o homem para conversar, tinha que entrevistar esse homem. Ele falou: o que aconteceu? Todas as casas aqui ao redor caíram e a sua permaneceu de pé? Aí o homem deu a resposta, ele falou assim: quando o código de construção foi liberado como código padrão para as construções aqui no sul da Flórida, e disseram que essa construção, a casa construída de acordo com o código, poderia resistir ao ataque de um furacão, eu construí minha casa e fiz exatamente como dizia o código. Está aqui a casa. Pegou? Olha para mim aqui. A palavra de Jesus é o código da nossa construção. Se decidirmos construir a nossa vida baseado nessa palavra, pode soprar os ventos, pode vir a chuva, podem transportar os rios, eu te garanto, não cai, não cai. Não é eu que estou afirmando, não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus. E o homem que ouve as minhas palavras e as pratica será como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Transbordaram os rios, veio a chuva, veio o vento e a casa não caiu. Tem um código aqui, irmão. Nosso problema é que a gente está construindo do jeito que a gente quer, aonde a gente quer, da maneira como a gente quer. E quando cai, a gente coloca a culpa em Deus. A gente constrói tudo, depois vai chamar Deus e falar assim: Deus abençoa. Fui estudar sobre construção, como eu disse. Eu quero compartilhar duas coisas, e tem mais outras duas coisas que eu quero deixar para a próxima pregação. E quando você vai entender aqui a questão do alicerce, a primeira percepção, o primeiro entendimento, a primeira informação que você recebe é exatamente essa: o alicerce não se vê, mas é ele que sustenta a casa. Escute, ninguém vê, mas se ele não existir, tudo desaba. Primeira coisa que eu aprendi estudando sobre alicerce: você é aquilo que ninguém vê. Bom, aqui na igreja todo mundo parece um crente. Você coloca uma roupinha legal, pega uma Bíblia, é crente. Na igreja, alicerce é aquilo que ninguém vê, mas é o que sustenta. Irmão, o que sustenta a sua vida não é você vir para uma celebração como essa. O que sustenta a sua vida é a maior parte do tempo que você está na sua casa, ou no seu trabalho, ou na rua, e ninguém está te vendo, mas Deus está vendo você. E quem você é, quando ninguém está te vendo, é quem você é de fato. Isso que é alicerce. Alicerce é aquilo que ninguém vê, e é exatamente aquilo que nós somos. Quando você vai estudar o Sermão da Montanha, do capítulo 5, capítulo 7, a ênfase que Jesus dá ao secreto é incrível. Jesus fala sobre orar em secreto. Jesus fala sobre agir com generosidade em secreto. Jesus fala sobre uma vida secreta. Não é você ser um agente secreto, ser crente, ninguém saber que você é crente. Não. É aquilo que sustenta a sua vida. Você não é aquilo que você posta no Instagram. Você é aquilo que você esconde no WhatsApp. Não, quem vê cara não vê WhatsApp. E é exatamente isso que nós somos. Aquilo que ninguém vê. Já passei por crises, por lutas. E o que sustenta a minha vida não é o que vocês estão vendo aqui. O que sustenta a minha vida é a minha vida secreta com Deus. É estar escondido no lugar de oração. É estar debruçado nas Escrituras para ouvir a voz de Deus. É isso que sustenta a nossa vida.
Você é aquilo que ninguém vê. Quem é você quando ninguém está te olhando? Quem é você longe dos holofotes, longe das pessoas? Esse é o alicerce sobre o qual você está edificando a sua vida. Alguém disse que caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Ninguém está vendo. Mas o problema é que a gente olha assim, né? A gente deve olhar assim, ó. Você é aquilo que ninguém vê. A sua esposa pode não estar lá, seus filhos podem não estar lá, seus amigos podem não estar lá, o seu pastor pode não estar lá, mas Deus está lá. Reputação é aquilo que os homens sabem sobre você. Caráter é aquilo que Deus sabe sobre você. Tem gente que tem uma boa reputação, o cara é o melhor funcionário, mas lá na casa dele, aonde o patrão não está vendo, aonde os amigos não veem, na casa dele é um grosso. Ele é crente na igreja, fora da igreja ele é uma outra pessoa, ele vive uma vida dupla, é bipolar. Você é aquilo que ninguém vê. Bom, eu não sei se você é crente, se você é um pastor, mas não sei se você é crente. Agora, quer saber se eu sou crente? Pergunta para minha esposa. Ela que convive 24 horas comigo. Ela pode dizer para você se eu sou ou não sou crente. Quer saber se você é crente? Pergunte para os seus filhos, pergunte para a sua esposa, para o seu esposo, para as pessoas que convivem com você, porque você é aquilo que ninguém vê. Mas é isso que sustenta a sua vida. É a sua vida de oração, é a sua vida de devoção. Outra coisa que você aprende sobre alicerce, eu vou concluir com essa: quanto mais alto for o prédio ou a casa, por isso, mais reforçada deve ser a fundação. Correto, Moisés? Quanto mais alto for a construção, mais reforçada deve ser a fundação. Então, se quisermos erguer um edifício de 15 andares, teremos que investir no alicerce compatível. Segunda coisa que eu aprendi sobre alicerce é o alicerce que determina o tamanho do seu futuro. É o alicerce que determina o tamanho do seu futuro. Tem pessoas que querem coisas grandiosas, tem pessoas que querem viver promoções extraordinárias, tem pessoas que querem altos níveis de sucesso com alicerce raso. Nós estamos vivendo um dilema hoje através das mídias sociais. São pessoas que de repente elas parecem, de repente 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, 5 milhões de seguidores, a pessoa começa a fazer contratos altíssimos, de repente a pessoa está depressiva, deprimida, não sabe o que fazer, tem tudo que todo mundo queria, mas está vivendo aquilo que os psicólogos chamam de hoje de um buraco negro. Ela chegou no auge, no topo, e não sabe mais o que fazer, e não sabe mais para onde ir. Irmão, é o alicerce que determina o tamanho do seu futuro. Receba isso na sua vida. Se você quer um futuro grandioso, se você quer coisas grandes, se você quer níveis mais altos, invista no seu alicerce. Escute, no reino de Deus, para baixo é para cima. Escute o que eu repeti. No reino de Deus, viu? Para baixo é para cima. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça, porque no reino de Deus, para subir, você tem que descer. Para ser exaltado, você tem que se humilhar. Para ser o primeiro, você tem que ser o último. Para ter a vez, você precisa dar lugar para alguém. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. Então entenda, no reino de Deus, para baixo é para cima. Ou seja, se você investe no alicerce, você está investindo na construção. Não, acho que você não pegou. Pastor, estou aqui ralando. Pastor, estou cavando. Pastor, 2023 é o ano que eu vou cavar. 2023 é o ano que eu vou encontrar alicerce, eu vou encontrar rocha, eu vou encontrar lugar sólido para construir. Escute, Deus falou comigo: filho, não é aprofundar, não é cavar para
depois construir para cima. No reino, quando você cava, quando você constrói para baixo, você automaticamente está construindo para cima. Então escute, em 2023, enquanto você estiver investindo no alicerce, enquanto você estiver cavando, você está crescendo. Enquanto você está investindo no alicerce, você está potencializando e expandindo o seu futuro. Quanto mais profundo o alicerce, maior é a possibilidade de um futuro grandioso. Quanto mais você investe no alicerce, mais você potencializa o seu futuro. Porque é no alicerce que você determina o tamanho da construção. Não sei se você tem percebido, mas essa parte de construção civil está em alta na nossa cidade, né? Você caminha uns 10 passos, é uma construção. Se você tivesse a oportunidade de conversar com cada projetista, com cada engenheiro, e pegasse o seu João lá da quitanda, que está levantando só 4 paredes para fazer um lugar para vender as suas frutas, e com o engenheiro fulano de tal que está lá pelo centro, construindo um prédio de 3, 4, 5 andares, e pedisse para ver o alicerce, você veria a diferença. Seu João está lá, antes de levantar a quitanda, ele cava uma valazinha rasa, joga umas pedras, é mais ou menos assim, mas joga umas pedras, joga um cimento, concretou ali, tem ali mais ou menos um palmo de alicerce, opa, botou uma parede 2x2 ali, 3x3 ali, o tamanho do estabelecimento dele, então está pronto. Aí você vai para o outro lado do edifício, tem um bom dinheiro enterrado. Você vai olhar para o alicerce, a profundidade do alicerce, o investimento em ferro, em pedra, em concreto, para estabelecer, irmão, antes de levantar as paredes, o resultado final do prédio foi determinado no alicerce. Quer coisas grandes em 2023? É hora de aprofundar o alicerce. Não, pastor, eu quero construir. Não, pastor, eu quero ser promovido. Não, pastor, eu quero um nível mais alto. Ei, vai cavando, vai aprofundando os alicerces. E quanto mais você aprofunda, mais você cresce. Quanto mais você investe no alicerce, mais Deus potencializa o seu futuro. Fique em pé, quero orar por você.